Eu sou oncologista e eu ajudo as pessoas a fazer diagnóstico, tratamento e prevenção de câncer também. Eu faço isso porque eu acredito que o câncer é uma doença prevenível. Se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. E nosso assunto de hoje é câncer de boca. Eu sempre repito porque é importante dizer que o câncer não é uma doença única. Existem mais de 200 tipos diferentes de tumores, de lesões que são colocadas no mesmo conjunto, no mesmo grupo, que é o câncer. Mas essas doenças, para ser chamada de câncer, ela tem que ter alguma característica em comum. E a mais importante característica que essas doenças têm em comum é a multiplicação desordenada de células alteradas. Isso forma um tumor que passa a ter um crescimento descontrolado. Cada tipo de célula do corpo pode dar origem a um tipo diferente de tumor. Então, essas células modificadas, elas podem cair na circulação, tanto sanguínea quanto linfática, e pode atingir outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase. Então, o câncer de boca não é diferente, ocorre o mesmo mecanismo. E o que é o câncer de boca? Simplesmente é uma lesão maligna que acomete qualquer parte da boca ou lábios, também é considerado câncer de boca. Quais os locais? Língua, assoalho bucal, palato duro e lábio também. Qual que é a importância do câncer de boca? A importância está nos números. Espera-se para 2019 15 mil casos novos de câncer de boca no Brasil. E a grande maioria dos casos são homens. E isso faz com que o câncer de boca seja o 12º tipo de câncer mais comum. Mas nós temos um problema. O problema é que muitas dessas doenças, desse tipo de câncer, apresentam sintomas muito discretos no início da doença. Em muitos casos já são diagnosticados em fase avançada. Algumas vezes porque os pacientes não prestam atenção e algumas vezes porque os médicos, a estrutura de saúde, infelizmente, muitas vezes não está preparada para poder fazer esse diagnóstico. Então, como muitos casos são feitos o diagnóstico em fase avançada, a gente acaba tendo que fazer muitas mutilações e acaba tendo resultados ruins do ponto de vista de cura. Sem contar com uma perda funcional importante. Todo mundo sabe que quanto mais precoce o diagnóstico de câncer, maiores as chances de cura. Mas mesmo sabendo disso, as pessoas se preocupam muito pouco com prevenção. As pessoas se preocupam muito pouco com diagnóstico precoce. E como é que a gente faz para desconfiar de um câncer de boca? Eu vou te dar agora 7 dicas para te orientar a tomar a decisão correta e suspeitar do câncer de boca. A primeira delas é feridas na boca que não se cicatrizam. É muito comum as pessoas terem aftas na boca, mas geralmente isso tem uma duração limitada e não dura mais que 2 semanas. Qualquer ferida na boca que dure mais do que 2 semanas, passado esse período, ele deve aumentar a atenção sobre essa lesão. E muitas vezes deve apresentar isso a um profissional habilitado para que ele possa afastar a possibilidade de um câncer de boca. O que mais que a gente deve prestar atenção? Segunda dica, aumento do volume de qualquer parte da boca, na língua, na gengiva, um endurecimento de uma parte da língua, mesmo que a superfície esteja lisa. Uma coisa que é muito comum que eu vejo no consultório e que vi muito ao longo desses últimos anos é a pessoa achar que machucou por conta de um espinho de peixe, o famoso espinho de peixe. O que é isso aqui? Meses atrás eu estava comendo um peixe, machuquei e ficou essa ferida aí. A pessoa associa aquilo a essa lesão e acaba não prestando atenção. E a lesão progride, evolui e a pessoa não toma providência. Já era muitas vezes câncer desde o começo, mas a pessoa fica associando a um ferimento, a uma coisa que machucou com espinho de peixe. Então, se você perceber qualquer coisa desse tipo, pare de ficar fazendo diagnóstico. Procure orientação médica ou procure um dentista que tem experiência na avaliação do câncer de boca. O terceiro sintoma que você deve prestar atenção é quando você tem sangramento em qualquer parte da boca. Se você não teve um trauma local, não é normal acontecer sangramento na boca. Se houver sangramento, ele deve ser investigado. Devemos lembrar que muitos sangramentos estão relacionados a alterações que não são câncer. Mesmo assim, precisa investigar. Por exemplo, um processo inflamatório, uma periodontite, uma gengivite, mas isso deve ser confirmado por um profissional habilitado, que tem experiência nisso. Quarta dica, placas esbranquiçadas ou enegrecidas na mucosa da boca ou do lábio. Pode não ser câncer, mas pode ser uma lesão pré-maligna, que precisa de intervenção para que não ocorra a migração para câncer. Se você descobre essa lesão pré-maligna na fase inicial, antes mesmo de virar câncer, você já toma providência e resolve o problema.
Quinta dica: nódulos quando você palpa no pescoço. Esses linfonodos, essas ínguas, podem ser linfonodos aumentados por infiltração tumoral. Devemos lembrar que linfonodos aumentados no pescoço não é só por câncer. Você pode ter um processo inflamatório. Quando você tem, por exemplo, uma cachumba que inflama a glândula parótida, você pode ter gânglios na região cervical. Você pode ter um processo infeccioso. Se você lembrar bem, se você alguma vez na vida cortou o pé, por exemplo, você pode aparecer uma íngua na região da inguinal, região da virilha. Você pode ter um processo alérgico. Alergias podem levar a isso, e você pode também ter infiltração tumoral, ou seja, não é só porque você tem nódulo no pescoço que isso é câncer. A imensa maioria, inclusive, não é. Mas não pense que você está do lado dessa estatística que não é. Procure orientação médica para você esclarecer isso. O mecanismo de metástase, ele basicamente acomete o sistema linfático, onde ele acomete os gânglios, e cai também na circulação sanguínea, onde ele acomete outros órgãos à distância. Então você pode ter essa adenomegalia cervical, esse crescimento de linfonodos, nessas 4 situações que eu falei. E lembrar sempre que a maioria não é câncer, mas merece ser investigado. A 6ª dica é quando você tem um desconforto numa prótese dentária que já era usada previamente. Um dos fatores de risco para o câncer de boca é quando você tem trauma local. Então aquelas próteses mal ajustadas vão machucando a gengiva, e aquilo ali é um fator de risco para câncer de boca. Então, se tem uma prótese que era confortável antes e aí começa a incomodar, você tem que checar, porque se você tiver, por exemplo, um pequeno tumor no local onde se encaixa a prótese, esse pequeno tumor pode estar levando a esse incômodo. Então, a prótese não se encaixa direito e passa a incomodar e passa a ter algum tipo de sangramento. A 7ª dica, que é a mais importante: você tem que controlar os fatores de risco. Todo câncer tem fator de risco associado, por isso que eu acredito que o câncer, na maioria das vezes, é uma doença prevenível. Quando você controla esses fatores de risco, você está prevenindo o câncer. O fator de risco mais importante, os fatores de risco mais importantes, aliás, são cigarro e bebida alcoólica. Então, nos últimos anos, ocorreu também um aumento do índice de câncer de boca associados ao HPV, que é um tipo de vírus que pode aumentar a incidência de câncer. Exposição solar também é importante, principalmente para lesões de lábio inferior, porque o sol incide nessa direção e a maioria pega o lábio inferior, também é importante fator de risco. Cuidados com higiene, cavidade oral com higiene ruim é fator de risco. E cuidados relacionados à dieta. Já está documentado que uma dieta rica em vegetais previne contra diversos cânceres, inclusive tumores de boca. E aí, você conhece alguém que precisa saber disso? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Eu aguardo aqui embaixo o seu comentário e até o próximo vídeo.